Olá, caros alunos. Nessa videoaula nós iremos tratar sobre as concepções clássicas do homem, numa perspectiva antropológica filosófica. Irei projetar aqui material para ajudar a gente nessa compreensão. Então, a gente já vem há algumas aulas tratando do homem, do ser humano como um fenômeno, e agora a gente continua, claro, né, mas trazendo aí os clássicos da, da filosofia, da antropologia, para nos ajudar a entender, é, nessa perspectiva histórica, né, como é que esses autores vêm entendendo o fenômeno do ser humano, né, a partir de suas concepções, certo? Então, a nossa disciplina, como você já sabe, é indivíduo, cultura e sociedade, e a gente está fazendo essa abordagem sobre o ser humano nessa perspectiva da antropologia cultural, né, que é um ramo da filosofia que vai abordar o ser humano como um fenômeno. Pois bem, a gente está chamando aqui de concepções clássicas sobre o ser humano, né? Por quê? Porque nós estamos trazendo exatamente alguns autores que são clássicos, né? Que são clássicos de alguns períodos histórico-filosóficos. São esses de renome, esses de destaque, por isso a gente está chamando de concepções clássicas sobre o ser humano. Então, só para a gente lembrar do que trata, né, a disciplina que trata de indivíduo, de cultura e sociedade, nós estamos abordando exatamente o aspecto do indivíduo. E para isso a gente vai buscar na antropologia cultural ou na antropologia filosófica essas, essas reflexões. E essa é a parte, é a disciplina que tem como objetivo o estudo do homem, né, em suas características essenciais, nas suas manifestações culturais. E faz uma reflexão filosófica sobre o homem, né, o campo de conhecimento que pretende responder à pergunta o que é o homem, o que é o ser humano. A gente já vem fazendo esse exercício de pensar sobre quem é o homem ou o que é o homem, né, fazendo observações sistemáticas e reflexivas sobre o homem e sua capacidade de criação e de produção cultural. Então, aqui a gente tem algumas informações que são bem pertinentes, mas a gente já até colocou, né, em outros momentos da nossa disciplina, que é dizer que a antropologia filosófica ela surge por volta de 1920, e ela tem esse objetivo de investigar o fenômeno humano. Inclusive, já trabalhamos com um texto sobre a fenomenologia humana. Seu objetivo maior é saber o que é o homem. Para isso, ela usa métodos do tipo fenomenológico, dedutivo, histórico e outros, no sentido de compreender o ser humano. O Schiller, um filósofo mais contemporâneo, vai dizer que o homem possui espírito, pode amar, admirar, contemplar, enquanto que os outros animais não dispõem de nada disso, pois estes contam apenas com o instinto, né? E aquele, no caso o homem, com a razão. Aí está a grande diferença entre o ser humano e o animal, né? A esta diferença atribui-se a limitação dos outros animais, ou seja, os outros animais têm essa limitação de que não desenvolve racionalmente, apenas o homem. E estes animais agem de forma pelo instinto, já o ser humano age de forma racional. Então aí a gente vai fazendo algumas indagações. Homem ou animal? Em que momento somos homem? Em que momento somos animal? Tendo em vista que na nossa própria formação, a gente já viu que parte da nossa formação é natural, né? É material, ou seja, é animal. Então, homem ou animal? Fica essa dúvida, né? E depois a gente pergunta, animal ou homem? Há coisas que animais irracionais fazem melhor que alguns seres humanos, podemos dizer assim, né?
Então fica a pergunta, até que ponto somos homem, até que ponto somos animais, né? Então as imagens aí, elas mesmo chocante assim, mas é no sentido de chamar para essa reflexão, né? Então, o que é o homem? Que aí a gente vai buscar nos clássicos, né, essas ideias. Então, quem primeiro se inclinou a buscar, a estudar o homem, foi o Sócrates. O Sócrates foi um filósofo grego no final do século V, século IV, antes de Cristo, né, aí 5 séculos de Cristo, e Sócrates foi o primeiro homem, nessa perspectiva filosófica, a se preocupar, se preocupar com o homem, estudar, compreender quem é o homem. E Sócrates dizia, conheça-te a ti mesmo, né? Então, para Sócrates, o homem era alguém que podia responder de forma racional à indagação racional. A indagação era quem sou eu, para onde vou esse questionamento. Então, Sócrates olhou para o homem de forma racional e disse que o homem tinha a capacidade de responder alguns questionamentos de forma racional. Então, Sócrates olha para o homem de forma racional. E já para o seu seguidor e aluno, foi Platão, né? Platão foi aluno de Sócrates, e já para o Platão vai ver o homem como algo ligado à alma. Ele vai dizer que o homem é alma e que com isso ele é imortal. Então Platão vai, inclusive, trabalhar a ideia, né, de alma, de mundo das ideias e mundo material. E para ele, esse mundo perfeito é o mundo da alma, é o mundo das ideias. Então, quando a gente pensa em homem, na perspectiva de Platão, a gente pensa em um ser imortal, porque tem alma, porque tem consciência, porque transcende o mundo material, né? Então, para Sócrates, temos o homem racional. Para Platão, temos o homem é, imortal. E para Aristóteles, que foi discípulo de Platão, o homem é um animal político. Então, Aristóteles já vai aí nessa linha, né, da inserção do homem no aspecto social, das relações, e para isso precisa organizar. Essa organização da vivência em cidades, uns com os outros, vai se dar a partir do que vai chamar de política. Então, o Aristóteles vai ter o homem como um animal político. Então, as primeiras concepções que a gente vai ter aí de homem é o homem racional, para Sócrates, é o homem mortal, para Platão, e o homem político, para Aristóteles, né? Então, são os três clássicos. Nessa perspectiva, a gente tem aí algumas visões ao longo da história. Uma visão cosmocêntrica do homem, né? Visão cosmocêntrica do homem, então o homem primeiro ali no centro dos cosmos, dos primeiros filósofos que antecederam Sócrates, né, os pré-socráticos e tal. Então o homem muito ligado a essa questão dos elementos da natureza, dos cosmos, de modo geral. Então a gente chama uma visão cosmocêntrica do homem. Depois, com o avanço, né, vamos chegar aí na Idade Média, e que existe ainda hoje, não só lá, mas uma visão teocêntrica. Então, essa visão de que primeiro estava Deus, depois o homem. Então, a gente tem ao longo da história, essas visões. Primeiro, cosmocêntrica, era o cosmo que estava no centro. E o homem estava aí, imbuído disso, mas o que estava no centro era o cosmos, os cosmos. Depois, Deus. Teocêntrica, Teo é Deus, já explicamos isso. Então, a gente tem aí essa visão de Deus que está no centro, né? E só depois, na Idade Moderna, a ciência, esse resgate todo, né, de trazer os pensamentos do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, o Renascimento, e depois o Iluminismo, que traz o homem para o centro,
dar discussões novamente. E aí a gente vai ter o que a gente vai chamar de uma visão antropocêntrica do homem. Né? Então a gente percebe que em vários momentos da história da humanidade, o centro da preocupação, as visões, não estavam voltadas efetivamente, primeiramente para o homem, e sim para a cosmologia, depois para a teologia e depois para o antrófos, que é o homem, ligado ao antropocentrismo. Né? Então, ao longo da história, a gente vai ter essas visões. A visão que nos cabe aqui entender nem é a cosmocêntrica, nem é a teocêntrica. É a antropocêntrica que tem o homem no centro. Isso que nós apresentamos é para vocês entenderem que, em outros momentos da história, não era o homem que estava no centro. Então, a visão nossa aqui de entendimento do homem é na visão antropocêntrica. Essa é a nossa visão, que vai tratar do ser humano como um fenômeno. Então, a visão antropocêntrica trata do fenômeno humano, né? E aí nós vamos ter múltiplas manifestações da racionalidade do homem. Então, quando a gente trata o ser humano numa perspectiva fenomenológica, como um fenômeno, a gente vai ver que a racionalidade do homem ela vai se manifestar de diversas formas, a partir dos mitos, né? Ah, professor, mas os mitos já acabaram. Não, os mitos não acabaram. A mitologia grega, sim, né? Ficou ali na história. Só que os mitos tomaram outras formas. Então, as pessoas ainda hoje se agarram a coisas, né, a explicações que não são racionais. Então, a isso a gente chama de utilização dos mitos, né? É, de explicações espirituais para justificar, para explicar mesmo os questionamentos que se fazem ao longo da vida. Então, de imaginar uma pessoa com grande influência, com grande poder, aí é mitos também, né? Uma perspectiva contemporânea, mas ainda assim. E depois, uma outra manifestação é a religião, né? A religião que é uma forma que o indivíduo humano se agarra para defender a sua fé, para acreditar, né, numa existência, em outro plano, e buscar forças para os seus problemas cotidianos, mas ainda assim são manifestações que o ser humano, mesmo o ser humano racional, ele busca. Os mitos, a religião, a linguagem. A linguagem é uma manifestação extremamente racional, né? De comunicação, de transmissão de conhecimento, de sentimentos, de cultura e tal. Uma outra manifestação, uma grande manifestação da racionalidade humana é exatamente a arte, né? Que é uma forma de expressão, nós já vimos isso. A arte é uma forma do indivíduo expressar a compreensão que ele tem da realidade ao seu entorno. Só que é uma manifestação a partir de elementos ligados ao belo, do que lhe atrai como bonito, como sensível, né? Que é a arte. Então, tudo isso, mito, religião, linguagem, arte, vai formar aí um jeito de viver, né? Num determinado povo. Isso nós vamos chamar de cultura. Aí já introduzindo nossos próximos conteúdos, que iremos trabalhar mais especificamente sobre cultura. Mas eu quero dizer aqui que essas, é, esses fenômenos todos, essas manifestações da racionalidade humana, vai formar o que a gente chama de cultura, a nossa cultura, né? Então, aí a gente tem algumas concepções dos clássicos, né? Concepções dos clássicos, concepções sobre o homem. A princípio, nós vamos trazer Platão, concepção platônica. Concepção platônica, nós vamos ter que Platão vai ter o homem, né? Platão vai entender o ser humano essencialmente como alma, como imortal e pré-existente ao corpo.
ou seja, além do corpo, ele existe. Ele pré-existe ao corpo. E aí ele vai tratar dizer que essa alma ela se divide em três partes, né? Essa alma que está para além do corpo, segundo o Platão. A alma é essa consciência da existência. Então, essa alma nós vamos chamar de consciência. E que para Platão ela existe além do corpo, né? Então, essa alma para Platão ela divide em três momentos. A alma concupiscente, que está ligada aos desejos, né? Os desejos concupiscentes, os desejos da carne, né? E a alma irracível, é aquela que não é racional, ó, irracível, e vem de irracional, né? Que é a parte nossa que está preocupada com a questão das paixões, né? Com a questão das paixões. Então, a gente tem aí a alma concupiscente, que é a parte nossa ligada aos desejos, às vontades, e a parte irracível, seja irracional, seja material, que é ligada às paixões. Quando a gente está apaixonado, quer muito alguma coisa, a gente perde a razão. Nesse sentido, a gente está aí a parte da irracionalidade, segundo Platão. E depois a alma racional, que é essa mais organizada, mais estruturada, que está ligada à ideia de conhecimento, né? Então, para Platão, essas coisas, a alma vai se dividir aí em três momentos, né? Então, a gente vai continuar aqui com Aristóteles, né? E vamos ver, então, o que diz Aristóteles. Um minutinho. Então, retomando, né? A gente estava falando a gente estava falando tínhamos falado da concepção do Platão, do homem, né? Agora vamos dar continuidade falando da concepção do Aristóteles, né? Então, o Aristóteles, como foi discípulo de Platão, ele vai aqui numa linha dizendo que Aristóteles entendeu o ser humano como um animal racional. Já vimos isso, né? E aí Aristóteles vai trabalhar alguns princípios, né, dessa composição do homem como um animal racional. Ele vai tratar da matéria e vai tratar da forma. O que é a matéria? Para o Aristóteles, é o princípio indeterminado dos seres, ou seja, a matéria não determina o ser, mas é um elemento componente. Então, o princípio indeterminado dos seres. Mas essa matéria que é indeterminada, segundo Aristóteles, é determinada pela forma, a forma como o ser, né, vai se constituir. E o que é a forma? É o princípio determinado, que assim, meio que determina o ser, né? O princípio determinado em si próprio, mas que é determinante em relação à matéria. Ou seja, matéria e forma é o que vai constituir o ser humano como tal, segundo Aristóteles, né? Ou seja, o ser racional, o ser material que existe em nós, né? a, a, a matéria, mas também a forma. A forma
é o jeito como a gente vai se constituindo, né, constituindo a nossa essência. Lembram da essência? Então, nesse sentido, matéria e essência. Um vai influenciando no outro, seja matéria e forma. E aí ele também vai trabalhar o elemento da cultura, né, que é exatamente esse elemento que vai fazer o indivíduo ir se constituindo como tal. Então, ele vai dizer que a cultura é uma necessidade de sobrevivência. O ser humano precisa da língua, dos costumes, dos valores e etc. Nesse sentido, ele vai se constituindo como um sujeito, é, como um sujeito humano. E aí ele vai trazer o elemento da arte, que tem funções singulares, né? Singulares. Ela é pragmática, porque tem uma finalidade, cada obra. Ela é naturalista, porque ela prioriza um conteúdo ao invés da forma, ou seja, a forma não é o mais importante numa obra de arte, o mais importante é o conteúdo, é o que ela representa, e ela é formalista, porque ela forma, ela tem uma forma específica que não é a prioridade dela, e essa forma é, vai trazer uma composição em si da arte, né? Então são alguns elementos que estão ligados aí na constituição do ser humano, do homem, né? Segundo o Aristóteles. E aí, para fechar Aristóteles, o ser humano é social por natureza, o que quer dizer que ele só se desenvolve plenamente vivendo em sociedade, é a, vivendo em sociedade e atuando como um animal político, né? Então, volta aí essa ideia do Aristóteles com o animal político, certo? Então, essa é a ideia do Aristóteles em relação ao homem. E vamos, então, ver a opção que a gente cartesiana, René Descartes. Lembram do René Descartes, né? Então, concepção cartesiana, o René Descartes vai afirmar que o corpo e a alma, onde essas duas dimensões distintas e separadas. Então, a dualidade cartesiana que a gente chama. Então, para o René Descartes, que era o objeto, né, aí o pai da ciência moderna, né, então ele vai dizer que o corpo e a alma são duas coisas que compõem o homem. O que é o corpo para ele? É o ré extensa, ou seja, é a extensão, ré extensa. E as cogitas. Cogitar é pensar. Ergo sum, cogito ergo sum. Lembra? Penso, logo existo. Pensar. Então, ele vai dizer que cogitas é a alma, é a consciência, é o pensamento, né? O res cogita. E o corpo é o res extensa, ou seja, é a extensão desse pensamento. Então, a gente pensa com a alma, né, com a consciência, com a racionalidade, e faz com o corpo, e vivencia isso com o corpo, que é a extensão da alma. Então, ré extensa, corpo, res cogita, a alma, para o René Descartes. Depois nós vamos ter o Immanuel Kant, que a gente também viu, o Kant e sua grande influência, né, na formação do pensamento. Então, Kant vai falar sobre o sensitivo racional, vai dizer que o homem é sensitivo e racional, que sente porque é racional. O que isso quer dizer? É um ser de natureza, né, que é situado no tempo e no espaço, e ser racional, porque é capaz de articular o ideal de razão pura, de ideias transcendentes, com o mundo, com a alma e com Deus. Então, ele diz que
apesar do homem ser racional, ou por o homem ser racional, né, ele também é sensitivo. Ele sente e, por isso, ele tem uma capacidade de transcender ao campo físico, né, o mundo, e ter essa relação aí, saber da existência da alma, da consciência, e até se relacionar com o sobrenatural, no caso aí com Deus, que é algo que não é palpável, que não é nada. Então, nesse sentido, ele é sensitivo e racional. Ele é físico e pragmático, né? Que é isso. O homem primeiro é mundano, diz o Kant, primeiro ele é do mundo, primeiro ele é natural, primeiro ele é animal, e depois que desenvolve a consciência de liberdade, ou seja, sendo livre, o homem, isso pela razão, né? Pelo fato da razão, vai assumir aí, ou não, depender de cada homem, assumir a moral internalizada. Ou seja, ele vai dizer que o homem primeiro é físico, primeiro é pragmático, primeiro está determinado as coisas mundanas, a materialidade, primeiro é animal, vamos dizer assim. E depois, devido à razão, ele se torna livre. E por ele assumir essa postura livre, ele vai se tornar um ser, né, moral. E aí vai agir de forma assim e de forma atender os padrões da sua época, os padrões sociais e tal. Ou não, né? Haverá seres humanos que não vão, né, assumir, internalizar esse ser moral, e aí vai dar muitos problemas, inclusive, para a sociedade onde ele vive. O Kant também vai dizer que o ser humano é histórico. O que é isso, professor? É que o destino assumido pelo Kant, pelo homem, melhor, o destino assumido pelo homem, segundo Kant, o compreende pela perspectiva religiosa, onde explica que o mal radical é superado pelo princípio do bem, que é um sinal do reino de Deus. Então, o que é o homem histórico para Kant? É que o homem é senhor do destino. O homem é quem faz o seu destino. O homem precisa assumir o seu destino. Embora, numa perspectiva religiosa, né, isso seja diferente. O destino esteja traçado por Deus, né, onde explica que o bem radical é superado pelo princípio melhor, o mal radical, o mal terrível, é superado pelo princípio do bem, né? Que aí é um sinal do reino de Deus. Então, o que o Kant está dizendo, e que Marx e outros vão falar depois, que o ser humano não está determinado pelo seu destino. O destino é a gente que constrói. O homem assume o seu destino. Se não fosse assim, o próprio Deus aí não teria dado essa ideia de liberdade, de livre-arbítrio e tal. Então, nesse sentido, entende que o homem pode fazer aquilo que ele quiser, mesmo tendo um Deus, né, superior, uma força superior, Deus, mas ainda assim o homem traça o seu destino e não pode estar fadado a pensar, a internalizar que o ser humano tem o seu destino traçado, se era para morrer naquele dia, se era para acontecer aquele dia, não ninguém ia livrar ele dessa situação, né? Enfim. E uma outra perspectiva, a perspectiva pedagógico-política, que o Kant vai trabalhar, dizendo que a perspectiva política, pedagógico-política, são questões como educação, experiências políticas e liberdade civil. Né? Então, Kant vai dizer que o homem, né, é também uma perspectiva aí pedagógica, que está sempre em processo de aprendizagem e de ensinagem. Ao mesmo tempo, se envolve nas questões políticas, né, experiência de organização social, de grupos e tal. E da liberdade civil. O que é a liberdade civil? Tem liberdade, mas por estar numa civilidade, algumas coisas não podem ser feitas. Ou seja, é uma liberdade restrita. Né? E aqui, quase finalizando, nós temos o Hegel, a concepção hegeliana, do Friedrich Hegel. O pensamento hegeliano é entrelaçado por aspectos como da natureza, do espírito subjetivo e do espírito objetivo e absoluto. Né?
são traços bem antropológicos que vão tratar aí da dialética, porque o Hegel é o pai da dialética, embora o Marx vai desenvolver isso, mas a dialética fundamental entre o mundo natural e o mundo humano. Ou seja, o mundo natural é o mundo das coisas, né? Da natureza. Então, essa dialética aí é muito forte na concepção do Hegel. O que ele está dizendo? Que o homem vai se constituindo a partir da relação, que é dialética, dessa relação que o homem vai estabelecendo com a natureza. O homem vai se humanizando a partir do momento que ele vai agindo sobre a natureza, a partir do que a gente vai chamar de trabalho, né? Então, essa dialética fundamental entre o homem natural e o homem humano, né? Outra coisa que o Hegel vai trazer é a relação do homem com a cultura, né? Pela qual a humanização propriamente ocorre à medida que o homem integra o movimento constitutivo da história. Então, o que ele está dizendo? Também é um defensor dessa questão da historicidade que influencia no homem. Então, o homem vai se fazendo homem, vai se fazendo ser humano a partir do momento que ele vai se inserindo nesse movimento que vai constituindo a história. Um indivíduo que é opaco, que é alienado, que é alheio às questões políticas, sociais, da história de seu tempo, é um ser humano fragilizado que não vai desenvolver, né, efetivamente como ser humano. Daí a importância, que o Hegel chama, né, a importância do ser humano, né, se envolver nas questões do dia a dia, né, na política, na educação, participar efetivamente dos movimentos que estão acontecendo no seu tempo, no seu espaço, né? Porque senão a história passa, o indivíduo não vive, apenas passou pela história, né? E aí o Hegel ainda vai fazer essa relação entre homem e história, na qual se pensa não o tempo físico, mas o tempo dialético, onde na cadência histórica se revela o sentido da vida humana e do absoluto. Que é isso, professor? Mais uma vez está chamando a atenção do homem para a sua inserção na história, né? Dessa mudança dialética aí é no sentido de mudança. E quando eu falo do tempo, não é só do tempo físico, né? Mas é do tempo em que as coisas acontecem. É o tempo histórico, é o tempo dialético. E aí a vida da gente vai tomando sentido quando a gente vai se relacionando com a história, fazendo história. Então, a história ela acontece o tempo inteiro. Quando a gente pensa em história, a gente pensa em algo passado. Mas, na verdade, né, a história tem a história passada e tem a história presente. Nesse momento, todos nós fazemos história, que será contada depois. E se você não tiver nada para fazer, nada para contar, não será lembrado, né? Vai passar pela história e não vai ser lembrado, não vai fazer nada para contribuir, né? Então, além do mais, você não vai se desenvolver como poderia desenvolver como ser humano, já que você não tem uma inserção nessa história. O absoluto é ápice do espírito objetivo traduzido na arte, na religião e na filosofia, e que o homem, através da intuição, que é a arte, da representação, que é a religião, e do conceito, que é a filosofia, ele manifesta o espírito como absoluto. Ou seja, o indivíduo, assim, no ápice do seu desenvolvimento humano, segundo Hegel, ele precisa estar envolvido nessas questões da arte, da religião e da filosofia. Então, a gente já viu isso, inclusive, o homem estético, lembra? O homem religioso e o homem racional, que é o da filosofia. É isso aí, é isso aí. Então, o homem, para ele se desenvolver assim como tal, ele precisa, né? Ele precisa estar envolvido nessa questão da intuição, que é a partir da arte, da representação, que é a religião, e da própria construção do conceito, que é a filosofia, né? Então, essa é a
a concepção de homem a partir de Hegel. E depois a gente tem o homem em Marx, a concepção marxista do homem. Marx foi discípulo de Hegel, já sabemos disso. Depois ele rompe com Hegel, né? Mas está aí. Para Marx, ou melhor, Karl Marx, ele entende que o trabalho, ele entende que é o trabalho que possibilita a distinção entre ser humano e animais, portanto, entre cultura e natureza. Então, Marx vai dizer o que mais diferencia o homem dos animais é o trabalho, porque o homem pensa o trabalho, o homem planeja o trabalho. Então, por mais sabida que seja, por mais bonito que seja, por exemplo, a arquitetura de uma abelha, de alguns animais que constrói, né, ainda assim não chega aos pés de um ser humano, porque o ser humano pensa, o ser humano faz de forma pensada. O pior engenheiro que pode fazer uma estrutura, ela cair logo em seguida, o pior engenheiro ainda é melhor do que a melhor das abelhas, por exemplo, que constrói toda aquela colmeia, que é um negócio muito fantástico. Por quê? Os animais, no caso das abelhas, as formigas, os cupins, eles não pensam, eles não planejam antes de fazer. O homem planeja, o homem pensa, o homem reflete sobre o que ele faz, certo? Então, nesse sentido, a distinção aí entre homem e animal a partir do trabalho, né? Que essa forma do homem viver, pensando, organizando, fazendo, é o que a gente vai chamar de cultura. A doutrina de Marx sobre o homem é compreendida à luz da história, porque o homem depende da natureza exterior, né, da natureza, que, por sinal, se ergue diante dele como realidade objetiva. Então, o Marx vai dizer que o homem, né, depende da natureza para ele agir sobre a natureza, que aparece para ele real e objetiva, e é a partir dessa relação do homem com a natureza que o homem vai se fazendo homem. Ou seja, o homem vai se humanizando a partir dessa relação com a natureza pelo elemento trabalho. Que aí o Marx diz que o homem pode se humanizar nessa relação ou ele pode se desumanizar, dependendo da relação que ele tiver com o trabalho. Lembram do filme A Servidão Moderna, em que mostrou que o homem está se desumanizando a partir do seu trabalho? Pois é nesse sentido que vai fazer significado aí a palavra, a fala do Marx. O Marx vai trabalhar o modo como os seres humanos constroem sua vida material, que dá origem à elaboração da vida espiritual e das relações sociais, formando um conjunto que constitui a cultura. Então, Marx vai dizer que a cultura do ser humano ela é construída a partir da forma como o homem trabalha. Como é que o homem constrói a sua vida material? Né? Como é que ele constrói as suas casas, as suas roupas, as suas ferramentas, as suas coisas? Isso tudo se dá a partir do trabalho. Então, para Marx, o trabalho é quem vai determinar a vida espiritual do homem, inclusive, né, e as relações sociais dele. Então, para Marx, o trabalho é um elemento fundamental, determinante de todas as áreas da vida do ser humano. Para Marx, é impossível dissociar espírito e matéria, alma e corpo, liberdade e determinismo, ideologia e economia, política e economia política. Enfim, homem e natureza. Então, Marx vai dizer que está tudo junto e misturado. Ele não faz essa distinção. O Marx era extremamente materialista. Né? Claro que ele desenvolveu a teoria materialismo histórico dialético, então ele não crê muito nessa questão transcendental aí do que está para além da matéria. Para ele, é possível analisar a partir do que é concreto, a partir da matéria, né, do corpo, do que é determinado, do que é concreto. Né? Esse é o pensamento de Marx sobre o ser humano. E, por último, eu acho que é o último,
o homem no existencialismo. O pai do existencialismo é o Paul Sartre, né? A gente já conhece ele do ano passado, do semestre passado. Para Sartre, a experiência precede a essência. Melhor, a existência precede a essência, né? Então, a natureza, o que é isso, professor? A existência precede a essência. Primeiro a gente existe, a gente nasce, a gente existe, depois a gente vai construindo a nossa essência, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar. Ou seja, a existência é primeira, precede a essência. Por isso que nós fizemos aquele exercíciozinho lá da essência, né, de vocês. E se a gente fizer esse exercício quando terminar o curso, essa essência pode ter mudado, né? Mas a sua existência continua. Então, a natureza humana determinaria a existência. Pronto. A natureza humana determina a existência. Nesse caso, o ser humano é nada quando nasce. Isto é, quando passa a existir. Não é nada, apenas existe. Só depois, à medida que vai se definindo, é que passa a ser alguém, é que passa a ter uma razão de ser, é que passa a ter uma existência, certo? Então, esse é o pensamento na perspectiva existencialista, principalmente aí defendida por Sartre. Claro que tiveram outros, mas o Sartre foi um grande existencialista e ele vai dizer essas coisas. Ele vai dizer também que a liberdade humana, na perspectiva dele, é uma dimensão fundamental do ser humano, né? Independente do meio, das circunstâncias, das finalidades, das perseguições. Independente de tudo isso, a liberdade, né, humana é uma dimensão que é inerente ao ser humano. Não importa as fatalidades, as coisas que aconteçam. A liberdade, ela é uma perspectiva fundante na formação do ser humano. Mas ele vai dizer também que a presença da angústia no ser humano reflete em nós na repugnância que o homem apreende e vivencia mediante as insuficiências de si mesmo. Quando a consciência se dá conta de que não há valores, nem regras, nem ideias fixas, incide a angústia. Então, nessa perspectiva, o existencialismo, não só de Sartre, mas de outros, vão defender que a angústia ela é necessária na nossa vida, porque é a partir da angústia que a gente vai repensar os valores, as regras, as ideias que a gente tem construído, né? Então, quando o indivíduo se encontra em um estágio de angústia, ele está aí repensando a sua existência, repensando a sua vida, né? Repensando o que vale a pena para si. Então, nesse sentido, Paul Sartre, um filósofo existencialista contemporâneo, ele vai defender, né, essa concepção sobre o homem. Ok, gente, nós vamos finalizando aqui, né? Esse conteúdo é bem bacana, não é muito extenso, até porque é um aprofundamento do que a gente já vinha estudando sobre a fenomenologia humana. Então, aqui vai ficar uma atividade para vocês, né? É um estudo dirigido sobre as concepções clássicas sobre o homem. A ideia é o seguinte: elabore uma breve pesquisa bibliográfica e organize de forma sintética um quadro com as clássicas concepções sobre o homem. Então, as concepções clássicas sobre o que é o homem. Então, aqui você vai elaborar uma pequena pesquisa, rápida também, aí uma frase, um parágrafozinho, né, para a gente fixar essa aprendizagem sobre a concepção de homem a partir desses clássicos que nós apresentamos. Então, nós temos aí, né, a concepção platônica, de Platão, claro, a concepção aristotélica do Aristóteles e a concepção cartesiana de René Descartes. Aí você, do lado, vai colocar o que cada um pensou sobre o homem, né? Então, esse material é só para mostrar, mas eu vou disponibilizar ele em um outro formato que vocês possam escrever. Então, aqui nós temos a concepção kantiana, de Immanuel Kant, a concepção hegeliana, de Friedrich Hegel, a concepção marxista,
de Marx, ou Homem Marx, e a concepção sartriana, ou existencialismo, do Paul Sartre. Então, essa é a ideia para é, para o trabalho, para a atividade de fixação, né, desse conhecimento. Então, eu vou disponibilizar a videoaula, vou disponibilizar o PowerPoint e vou disponibilizar o, o material da atividade, no formato que vocês possam digitar. Quem não conseguir fazer nesse formato, não tem problema, poderá fazer em outro, portanto, que traga para mim, que me mande, né, a, a concepção desses clássicos aí de forma resumida, porém clara, né, que dê para a gente minimamente entender. Ok? Então é isso, gente, por agora. Esse é o conteúdo, as concepções clássicas sobre o homem, na perspectiva aí desses grandes filósofos que deixaram grandes contribuições para a gente entender essa questão do ser humano numa perspectiva antropológica, filosófica. Certinho? Até mais, então. Bom estudo.